E aí pessoal, beleza? Hoje falaremos o motivo pelo qual o 10º mandamento não é o que você pode estar pensando. Continuaremos falando sobre os faraós e as pestes. Além disso, falaremos da hierarquia de Serafim, tribo de Ruben. Falaremos também de Netuno, a Sefiró Keter, que é a maior, e de vários outros assuntos. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Então, continuando esse aqui, que vai ser o último vídeo dessa série. Faraó, o poder supremo do Egito. Peste egípcia, morte dos primogênitos. Faraó, o rei do Egito, era adorado pelos egípcios porque era considerado o maior deus egípcio de todos. Acreditava-se que ele era na verdade o filho do próprio Ra, manifestado em carne e osso. Por que especificamente isso? Porque ele era Nephilim. E todas as cabeças da besta que fala ali em Apocalipse, em realidade, são esses Nephilim que vão aparecendo na história. E um deles é o Faraó. Por isso que é dito que o Criador endureceu o coração de Faraó, porque o Faraó, por ele ser Nephilim, os Nephilim, eles já não têm mais como se arrepender, eles já não se arrependem mais, eles já selaram isso. Então, basicamente, o Criador, ele só pode manipulá-los, porque eles já não têm mais salvação, mas eu e você ainda temos tempo de nos arrepender. Depois que a praga das trevas, sentida por toda a terra, foi dissipada, o faraó retomou sua posição de negociar com o Senhor e ofereceu a Moisés outro acordo, visto que praticamente todos os animais egípcios haviam sido consumidos pelos julgamentos do Senhor. O faraó agora consentiu com o pedido feito de deixar o povo ir, mas eles deveriam deixar seus animais para trás. Esta era uma oferta totalmente inaceitável, pois os animais deveriam ser usados como sacrifício real ao Senhor. O Senhor é intransigente quando estabelece os termos. Enfurecido pela recusa, Faraó pronunciou que a última praga mortal seria desencadeada sobre a terra por seus próprios lábios, ao avisar Moisés: "Afasta-te de mim, guarda-te, não vejas mais a minha face, porque em que dia em que vires a minha face, morrerás." E Moisés disse: "Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, que está assentado no seu trono, até o primogênito da criada, que é atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais, e haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve igual, nem haverá mais." Então este ser aqui, ele que vai afetar o Egito, vai pegar os primogênitos, vai fazer isso por quê? Porque esse ser aqui, ele basicamente, quando o faraó ele tem um filho, se entende que ele vai ter uma reencarnação. Assim como o Caim fez ali com Tubal-Caim. E eles podem reencarnar 7 vezes. E o caso é que este ser aqui, que o Criador ele vai deixar ir, ele é uma parte do Criador estabelecida para julgamento, que consome tudo para um vazio, para algo que só deixa de existir. Que é o que o pessoal entende como anjo da morte. Mas não é anjo da morte como Satanás, uma das versões de Satanás, que é Samael. Então, aqui estamos lidando com o faraó, que era de hierarquia serafim, ou seja, altíssimo nível. Seria a Sefiró Keter, ou seja, muito próximo do próprio Criador. O ser, quanto mais próximo do Criador, mais ele aguenta a temperatura, porque o Criador ele tem uma alta temperatura. E é por isso que os serafins, eles são serpentes ardentes. E então seria associado a Sefiró, a dimensão de Netuno. Netuno, lembrando, esses últimos que nós falamos, são os céus dos céus. As 3 Sefiró separadas das 7 inferiores. As 3 superiores separadas das 7 inferiores.
Neste ponto, a obediência passiva que os filhos de Israel demonstraram passou agora para um nível de obediência ativa. Eles recebem instruções estritas para seguirem, para que também não sintam o julgamento desta última praga enviada pelo Senhor. Estas instruções são conhecidas como a festa da Páscoa, a Pêssach, a festa dos pães ázimos e a lei dos primogênitos. Nestes rituais são apresentadas a lei do sacrifício, a lei do evangelho e a lei da consagração, todos os requisitos necessários para receber a salvação final da morte espiritual. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Como filhos de Deus hoje, aprendemos através desta grande demonstração de poder que, em última análise, será necessária a obediência ativa para receber a salvação do único Deus verdadeiro. Então, não podemos apenas ficar na teoria pensando assim, Jesus já me salvou, tá tudo certo, não preciso fazer nada. Não, você precisa também seguir os mandamentos. Você precisa dar o seu melhor. Essa a parte importante. E é interessante também, colocar o que o pessoal fez aqui, colocou o sangue, o sangue do cordeiro nas portas, então colocou nos portais. Por cada porta é como se fosse um portal, Então, essa questão assim de Jesus é o quê? Eu sou a porta, então eu sou o Dalet. Então, tudo isso está correlacionado. Relembrando as instruções que foram dadas ao faraó para deixar o povo ir, para que o povo me sirva. Este princípio é manifestado por toda parte. O serviço ao Senhor é uma exigência do seu povo. E a bênção para esta demonstração de obediência e sacrifício é a salvação final, não apenas da morte física, mas também da morte espiritual. O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e seu servo, e sua serva, e seu boi, e seu asno, e tudo o que seja do teu próximo. Basicamente, a gente está exercendo aquela questão do dar e receber, além de não ficar invejando os outros seres. Esse aqui é bem expandido. Você vê aqui, não vai desejar nada do seu próximo. Então, se você rouba, é porque você estava invejando. Então, se você está sendo adúltero, é porque você está invejando. Então, esse aqui é um ponto altíssimo. Então, você não pode ter inveja dos seus irmãos. Por mais que tenha aqui, Rubem com hierarquia, não é pra você, então eu sou assim, de hierarquia alta, não sei o que. Não, todas as hierarquias elas vão ali se intercambiando, e não é pra você pensar, essa hierarquia é menor, essa outra é maior, queria ser de uma hierarquia maior. A questão é nós darmos o nosso melhor pro Criador. É assim que se fazia no sacrifício, não é mesmo? Você entregava o melhor animal que você tinha. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Porque você aqui na Terra se envolve dinheiro, se envolve algum ser humano, às vezes você dá o seu melhor para essa pessoa. Então, quem dirá o que você deve dar a Deus? Deus não é muito maior do que qualquer ser humano? Você acha que esses seres humanos têm grande poder sobre sua vida? Quem tem maior poder sobre sua vida é Deus. Então, você não pode... todos os mandamentos estão interconectados com a questão da família. Por quê? Porque nós somos irmãos. Então, tem ênfase aqui nos bens, nos tesouros, ou seja, estaria ligado à energia, ligado também a frase, você não adulterarás, Então, furtarás. Tudo isso está interconectado, de você não fazer mal ao seu irmão. E só um complemento, do não jurarás o nome de Deus em vão. Eu tento aplicar esse mandamento também ao nome de Jesus, porque foi entregue a autoridade a esse nome. Ou seja, quando eu sinto vontade de ter algo, eu vou pensar por um tempo naquilo, se eu realmente quero aquilo, ou se eu vi aquilo outra pessoa tendo e agora eu quero ter, para não ficar usando o nome de Jesus em vão. Tem aquele salmo, beijai o filho. Então quer dizer, a autoridade está com Jesus, mas não significa que ele seja Deus. Ele é Deus no sentido divino, mas ele não é o Deus dos deuses. Deus dos deuses é o pai dele.
mas eu também tenho que tratá-lo com reverência. E é muito interessante isso, não cobiçarás nada do teu próximo, porque Lúcifer, ele cobiçou a posição de Deus. Isaías 14, versículo do 12 ao 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, filho de Vênus, Ben-Shahar, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima de todas as estrelas, e Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então, lembra que o norte tem outro significado, e monte da congregação, né, Monte Sião, não é o monte geográfico que a gente tem aqui na Terra, é um monte ali dos céus. Por mais que você tenha uma correspondência entre o geográfico e o espiritual, não significa que o geográfico aqui da Terra seja a mesma coisa. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E é interessante uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar. Aqui na Bíblia, às vezes eles traduzem errado também. Às vezes eles colocam como escravo. E essa palavra escravo, na verdade, ela só tem ali como escravo do Egito. Então, depois, essa questão aqui, tipo, servo, é como se fosse, tipo, o trabalhador, o funcionário, é nesse outro sentido, né? Não tem mais o sentido, porque às vezes aparece nas traduções, escravo, né? Mas o escravo, essa tradução, ela só estaria correta ali quando foi a questão do Egito, né? Essa palavra não tem a mesma correspondência aqui no mandamento. E também, filho da alva, é um título muito interessante aí que Lúcifer tem, né? Então também poderia ser traduzido como filho da mãe estrondosa. E os 10 mandamentos, eles são leis, né? Instruções para que uma família vá bem. E essa nossa filiação começou ali nos céus. Hoje nós somos bombardeados de propagandas e nós precisamos nos manter bem atentos para não ficar cobiçando as coisas dos outros. Além de tomar providências para anúncio, por exemplo, de mulheres com corpos bonitos, para não iniciar atos de fornicação com a nossa mão, digamos assim. E há versículos que mostram que nós devemos buscar boas fontes de conteúdo. Por exemplo, você aqui tem uma fonte de conteúdo, é meu canal. Se ele é bom ou não, o que demonstra são os frutos. Não necessariamente os inscritos, mas a qualidade do tipo de conteúdo que eu estou trazendo. Então, se você tem uma rádio ali que você escuta e ela só fala sobre morte, sobre roubo, essas coisas eu sei que chamam a atenção do ser humano, mas não fazem bem para a sua energia. Olha só, por que você deve procurar bons conteúdos? Isaías 33, verso do 14 ao 15. Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Então, eu sei que o mal ocorre, não tá aqui no sentido de você negligenciar as coisas que acontecem na sua vida e viver que nem um robô. Até por isso que Deus nos deu um arbítrio, uma escolha, porque Ele quer que nós sejamos sinceros. Mas é no sentido de você ficar procurando esse tipo de coisa que não vai agregar em nada, pelo contrário. Então a gente deve evitar fontes malignas, tipo músicas malignas, vídeos malignos, jogos malignos, filmes de terror malignos e tudo aquilo que é do mal, tudo aquilo que não vai nos edificar. Você tem que encontrar um equilíbrio para a sua vida. Tiago 4, versículos de 1 a 3. Tem um outro 1 aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês?
paixões dentro, que elas guerreiam entre nós. Qual seria o sentido disso, né? É os nossos pensamentos, nosso coração. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então aqui nós temos os nossos pensamentos. E esses pensamentos, se eles não estão direcionados para o Criador, nós vamos pedir coisas más. E além disso tudo, Deus ainda vai ter misericórdia de nós. Tem vezes que Ele não vai entregar algo pra gente, porque Ele quer nos dar uma lição. Isso é muito interessante. E também mostra que algumas pessoas ficam em um ciclo, cobiçando as coisas, e elas ficam cada vez mais distantes daquilo. Lucas 12, versículos de 15 a 20. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Gente, isso aqui não seria aposentadoria por acaso? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não estou falando que você não pode descansar em um determinado período da sua vida, mas tem várias aplicações. Como, por exemplo, você acha que você está seguindo a lei por completo. Ah, eu já sigo todos os mandamentos, inclusive vai ter um versículo aqui no final falando a respeito disso. E não necessariamente que o dinheiro seja maligno, o mamon, né? A esfera da Kabbalah é a Keter, a coroa. Ela representa a vontade divina e a unidade com Deus. Você vê que fortemente estaria ligada à energia, à administração da energia de Deus. E a praga do Egito é a morte dos primogênitos. A culminação da opressão e a perda final, refletindo a consequência da cobiça e do egoísmo. Então, novamente, o faraó ele ia fazer aquela reencarnação com seu filho. É por isso que até ele era maior, porque ele era um Nephilim. Então ele ia reencarnar ali no seu filho. Eles faziam práticas malignas, inclusive você pode ver relatos disso sobre o DNA deles, provando que eles eram todos filhos de incesto. Todos os faraós e tal, você pode pesquisar isso. Isso foi comprovado ali pelo DNA. E o que ele ia fazer, ele ia reencarnar. E quando o seu primogênito morreu, quer dizer que ele ficou bem acabado por conta disso. E a coroa, né? Cristo fala que vai entregar a coroa da vida. É a face de Deus. Você consegue. Por isso que nós não devemos cobiçar as coisas do nosso próximo. Lembrando que nós damos e recebemos. Isso é uma lei de Deus. Você deve dar e aquilo que você dá, você vai receber. Então, se você dá inveja, se você dá más vibrações para os seus irmãos, é isso que você vai receber. E os faraós, eles, com certeza, por mais que eles escravizassem os hebreus e tal, por incrível que pareça, no fundo eles devem nos invejar, porque na verdade eles fazem determinadas coisas porque eles não podem tirar proveito da terra. Tá dito ali que Caim, ele não vai conseguir os frutos da terra, é por isso que eles fazem também determinadas coisas.
E Deus é quem controla o começo e o fim das coisas. E essa entidade da morte, ela decreta o fim. Esse anjo do mal, que até os anjos do maligno, os anjos malignos, eles têm temor a esse anjo, que ele é conectado ao caos, que é uma parte do Criador. E lembrando, não é Samael. Esse anjo da morte, ele é um outro ser. Então, basicamente, ele faz essa desintegração. E para o panteão egípcio, o faraó ele era considerado uma espécime de maior hierarquia ali. E então o seu filho também seria. Isso mostrou para os egípcios também que o Elohim de Israel era maior do que todo aquele panteão de deuses. E até por isso que provavelmente alguns egípcios o seguiram. E também provavelmente é um dos motivos que teve aquela idolatria com o bezerro de ouro. Mas alguns seguiram apenas porque eles falaram: vou ficar com um Deus que é mais forte. Não porque eles foram sinceros, porque eles queriam servir o Criador. E é interessante porque quando Moisés ali abriu o mar, né, com a ajuda de que Deus fez aquilo, utilizou Moisés como um instrumento, passaram os israelitas e depois os egípcios e tipo tem até determinados equipamentos ali que foram encontrados naquele mar que demonstram que realmente essa história é uma verdade, assim como todas as histórias da Bíblia. Por mais que os historiadores sempre vão falar que é uma mentira e tal, mas enfim. E é interessante porque o trigo passou, mas o joio não. E eles também provavelmente usavam essa coroa porque eram serafim, Keter, coroa. É a característica da Sefiró deles. E é interessante porque nós temos 613 mandamentos de conduta ali da comunidade de Israel. E algo muito interessante é que temos 613 mandamentos para a comunidade de Israel. E somando, 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. 10 mandamentos. E agora vamos ver um pouco do padrão 72. As 12 casas ou quartos do zodíaco. Existem também 72 constelações extra-zodiacais, conhecidas como Paranatelons. Por causa disso, diz que Jesus tinha oficialmente 12 servos, junto com outros 72 que também levavam a mensagem, os 72 anjos da escada de Jacó e as 72 nações de Gênesis. Isso aqui aponta para as nações celestiais também. Também se referem a esses decanatos. 1 para 5 graus do zodíaco, felizmente leva 72 anos para passar 1 grau pela precessão zodiacal dos equinócios. Assim, Confúcio, século 6 a.C., China, teve 72 discípulos iniciados e 7 do Antigo Egito teve 72 cúmplices da morte de Osíris. E se você dividir o zodíaco, né, em 360 graus, você dividir por 5, aí você tem 72 decanatos. Então tem esse padrão aí. E outra coisa aqui interessante é que o próprio nome de Deus, o Yud-Hei Vav-Hei, ele alude também aos 72 Elohim, os 72 juízes, os Malachim, que às vezes a Bíblia traduz infelizmente como juízes, mas é porque eles julgam as coisas também. Na realidade teve esse tempo que não tinham nem reis, eram apenas esses juízes. E eles são deuses, mas Deus, ele é o Deus desses deuses. O livro de Marcos é o livro de Marte. O planeta arquétipo Marte é o regente de Áries, expressando o livro de Marcos no zodíaco e tornando o livro de Áries. A palavra surgir vem de Áries, pois é a primeira casa do zodíaco onde o Sol nasce durante o equinócio vernal, Páscoa.
O mês Ares é em abril, que vem do latim apério, que significa abrir ou começar. Assim como Ares é o primeiro signo do zodíaco, abril foi o primeiro mês do ano civil. Para os antigos, o equinócio vernal era o início do calendário mais apropriado, porque então as horas diurnas oficialmente ultrapassavam as noturnas. O Sol ganha vida novamente, sua luz triunfa sobre a escuridão e Gaia, a Terra, começa a florescer novamente, a primavera. Esse trecho aqui seria interessante eu ter colocado na questão quando eu falei da Sefiró de Marte, mas como você viu esse padrão que a gente foi interligando as pragas com os deuses egípcios, aí você tem uma coisa associada à outra, né? Você começa ali Gênesis 1, 28, depois você vai para o 26, depois você vai para o 24, tudo associado às hierarquias, às tribos, a Sefiró, aos planetas, então eu quis terminar com uma coisa que fosse ligada ao início também. E aqui você tem mais uma associação, você tem Jesus, Osíris, e você tem Ganesha aludindo ao cérebro também. Temos outros padrões. Essas pinturas que nós vemos dos povos antigos não são aleatórias, nenhum dos formatos é. E como a glândula pineal fica próxima do centro do cérebro, então comparam também ela com os dois ladrões na cruz, que aludem para os dois olhos, glândula pineal e os dois olhos. O ladrão da direita, ele é salvo, e o da esquerda não. Porque a direita representa a razão e a esquerda a emoção. Então, também os gnósticos entendem como a direita como uma forma racional que reflete sobre as coisas e a esquerda não. O cruzamento dos braços do Osíris significaria, nesse entendimento, o cruzamento dos nervos ópticos. Então, o X com o braço seria a adoração a essa realidade, a realidade que nós vivemos hoje em dia. E por isso que você tem ali o pessoal representando naquele filme do Pantera Negra, Wakanda, porque seria uma adoração ao portador da luz, Lúcifer. Tem toda essa ligação, porque esse eletromagnetismo da luz entra nos nossos olhos. Então você tem toda essa correlação da formação da imagem e o nosso olhar, só de você olhar para algo, você já está afetando aquela onda luminosa. Então seria também esse princípio de manifestação da realidade. E nossa realidade é um mundo simulado. É simulado por todos esses planetas que eu apresentei. Eles são os resistores dessa realidade. E os reais estariam em outros planos, outras dimensões. O que nós temos são simulações, porque esse mundo aqui é um teste. E esse símbolo da Praça do Vaticano, ele é em cima da antiga deusa Vática, que é a Lilith. E esse é o mesmo símbolo que nós já apresentamos aqui. E outra coisa que também, se eu não me engano, não tinha apresentado ainda, que é esse símbolo é a roda do Kalachakra, ou da mandala, roda de Sansara. E aquela questão, na casa de meu pai, há muitas moradas, porque existem várias dimensões. Então, isso também é retratado por outras culturas, e os hiperbóreos chamariam esse mundo aqui que nós temos de mundo de espelhos. Só que não é bom seguir exatamente o que eles falam, mas eu cito os pontos de conexão que são realidade, porque como eu falei, eles misturam verdade com mentira. Então, a nossa ótica sempre deve ser centrada na Bíblia. Por mais que eu traga a mitologia comparada, serve
para vocês entenderem que não é como se a cosmologia da Bíblia fosse diferente das outras. Não é o pessoal da Bíblia que diz uma coisa, é todos os povos antigos e nós aqui, os moderninhos, que falamos que na verdade o formato da Terra é outro. Não são... Não é como o pessoal fala assim, então quer dizer que todas as agências espaciais, todo mundo estaria mentindo? Eu digo, todos os antigos povos estariam errados e nós estaríamos certos? Daria para aplicar os mesmos sentidos. Então, os gnósticos, eles erram ao dizer que a maior parte dos espíritos caíram na matéria seriam homens, sendo que em realidade nós vemos mais mulheres aqui na Terra, ou seja, caíram mais mulheres, você tem bem mais nascimento de mulher do que de homem. Então, essas foram as pragas relacionadas a Sefiró, relacionadas aos mandamentos, às hierarquias e às tribos. Então, hoje aqui eu vou recapitular. Nós passamos pelo quinto mandamento de Gad, que a hierarquia potestade, que é André. O sexto mandamento de Naphtali, hierarquia virtudes, a tribo é Naphtali, a hierarquia é de virtudes, e o apóstolo seria Judas Tadeu. Sétimo mandamento de Dan, substituído por Levi em Apocalipse, que é domínios, Judas Iscariotes, substituído por Matias. Oitavo mandamento de Judá, tronos, que é Tiago. Nono mandamento, Simeão e Levi, que é dos querubim, que é Felipe. Décimo mandamento, Rubem, que é Serafim, é Bartolomeu, representando ele. E em questão das estrelas errantes, passamos pelo Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aí você poderia colocar Plutão aqui como um Da'at, um conhecimento oculto. Que, como eu falei, eu acredito que tem alguma interligação com as festas do Criador, porque algumas delas são, por exemplo, aquela lá do Hanukkah. Provavelmente essa festa vai ser para ser celebrada ali nos céus. É aquele banquete que nós comeremos o Leviatã. Então, tudo isso está interligado, porque naquele momento nós estaremos com o Messias. E é por isso que essa festa vai fazer sentido, porque o pessoal associou isso, né, ao famoso Judas, que venceu aqueles povos que você tem ali no livro de Macabeus. E então você teria Jesus, que vai vencer esses demônios, e nós vamos lutar com Jesus, ou as pessoas que decidirem ir para o outro lado vão lutar do outro lado. E você teria o padrão 6 aqui, porque são 6 mandamentos que formam o segundo mandamento. Então teria o padrão 4, 6, porque são 4 os primeiros e 6 os últimos. E esses mandamentos que nós passamos é honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Todos esses tendo uma interligação, obviamente, com a família. Todos os mandamentos são relacionados à família porque nós somos família. Nós somos todos irmãos. E temos aqui Mateus 22, versículos de 39 a 40. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, você também tem que amar a si mesmo, que é uma coisa que as pessoas às vezes também esquecem. Você deve amar a si mesmo. Lembre disso.
Você deve se arrepender, mas você não deve ficar apenas fazendo isso, porque também você pode acabar se corrompendo e fazendo algo que não é o arrependimento para atechuvá, mas um arrependimento para ficar em situação de depressão. É outra coisa, totalmente diferente. Agora vamos para Mateus 19, versículos 16 a 30. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, Jesus é Deus? Não, porque ele mesmo diz que só um é bom, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, ele falou aqui que você precisa necessariamente se batizar e tal. Se você sente que você quer se batizar, é só um ritual, algo que conecta, sim, do físico para o espiritual, mas o que importa é só atechuvá, o que você vai fazer na prática depois que você se batizou. Você vai continuar vivendo a sua vida da mesma forma? Então, vai ser a mesma crítica ali que Jesus tinha aos fariseus, porque eles estavam, em tese, seguindo a lei. Alguns deles, porque outros eram Nephilim, mas eles seguiam, mas não era de coração. Então, quais são os mandamentos? Disse-lhe a ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Cara, sério? Tipo, tá dizendo isso pra Jesus? Você guardou tudo isso? É sério? Gente, eu sou bem cético, sabe? Se tem alguém aí que acha que consegue, tipo, olha, o plano é que sejamos como Cristo, mas nós aqui, como carne e sangue, estamos sempre pecando. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar o rico no reino dos céus. É impossível? Não, é difícil. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí as pessoas escutam isso e pensam: aí, tá vendo? Jesus tá falando pra eu ser miserável, pra eu não ter dinheiro nenhum. Não, também não é isso. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Até os discípulos falam: Pô, e aí? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso seria impossível. Que eu tô falando. Por mais que você pensa que você tá guardando tudo isso aqui, sempre tem um ponto para você melhorar. Mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quem são as 12 tribos de Israel? Somos todos nós. Você que está escutando esse vídeo. E as pessoas às vezes pensam: não, é só os judeus lá, não sei o que. Ou então é só os cristãos. Não, gente. É as 12 tribos de Israel. Somos todos nós. Até ali entre os árabes. Somos todos ali filhos de Abraão, filhos de Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, da minha reputação, do que eu fiz, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então você às vezes
está seguindo alguma coisa aí do Criador e você pode acabar se afastando da sua família por conta disso, você vai receber muito mais. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, quando também fala ali em Apocalipse e tal, 144 mil, esses 144 mil também são outras questões, outra hierarquia, que basicamente você teria as primícias. E as primícias são os primeiros frutos, não é toda a colheita. E novamente, como aconteceria então em Apocalipse? Todo mundo vai sumir de uma vez? Não, uma colheita, você colhe uma parte, depois colhe outra, depois colhe outra. Mas antes disso tudo você tem as primícias. Então ali nos 144 mil você tem pessoas durante toda a humanidade que foram heróis da fé, foram profetas, Jesus, Maria, Abraão, Moisés, Davi, apóstolos, e tem os outros frutos também. Então, foi essa a série. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, aqui no final eu deixarei uma música que eu fiz aí no meu outro projeto, que é o Guilherme Elohim. Vou estar deixando o link para essa música aqui na parte esquerda. E do lado direito eu vou estar deixando uma playlist para quem quiser assistir desde o início. Meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e Deus abençoe. Nações me serviram, Senhor dos meus irmãos. Nosso Senhor é maior. Por isso pro mal eu abaixo minha cabeça. Pacífico como novinho, sagaz como a serpente. Tô como eu até eu somos raça pirata, diferente que significa beleza. Nações